pessoal? Eu vim hoje trazer um pouquinho do conteúdo dessa semana de Geometria Descritiva 1 para vocês. Fazendo já uma introdução também a um conteúdo da disciplina que a gente vai entrar. Em Geometria Descritiva, a gente trabalha as perspectivas axonométricas e em Geometria Descritiva 1, a gente vai se atentar à perspectiva isonométrica, que é essa aqui do meio. O que é importante a gente saber dela? Que sempre nos dois eixos, nos dois lados, né, ela vai ter um eixo aqui central, certo? E os dois eixos que estão em perspectiva estarão com a mesma angulação. A geometria descritiva eu tinha falado na aula passada que ela foi inventada pelo Gaspar Monge no final do século XVI e ela é uma representação do plano, de um plano bidimensional de um objeto para um plano tridimensional, que é o que a gente está vendo aqui na imagem. Quando a gente tem o plano bidimensional, a gente consegue entender a altura e a largura do objeto, que nem vocês estão vendo lá em desenho arquitetônico, né? A janela, por exemplo, ela tem lá uma largura e uma altura. Quando a gente fala de plano tridimensional, a gente passa a ter, além dessa largura, além dessa altura, a distância, o comprimento, o quanto de profundidade essa peça tem, tá? Então, a gente passa a levar em consideração também a profundidade da peça. E é isso que a gente vai estudar no método mongiano de perspectiva, que é a geometria descritiva. Esse conteúdo já é um conteúdo que vem desde lá da matemática, é um conteúdo que vem do ensino médio e que a gente vai retrabalhar aqui, retomar, para que ele fique claro também durante a graduação. O que a gente precisa entender aqui? Que existe um serzinho que é o observador, que é a pessoa que vai olhar o objeto. E o objeto, ao ser entendido no espaço, ele vai ser captado por um plano de projeção, que é o que o observador vai conseguir entender ao final dessa história. E a gente desenhou lá na nossa aula um dado, certo? A gente desenhou, montou, fez a montagem de um cubo com um desenho de um dado. E aí, qual que é o exercício que eu vou pedir para vocês para esse nosso início? É fazer a projeção do dado. Vocês lembram que a gente trabalhou com o diedro? O que é o diedro? Ele é uma divisão de quadrantes que foi criada pelo método mongiano, e a gente conversou em aula, tem até a imagem da aula que vocês fotografaram, que a gente trabalharia nesse início de disciplina com o primeiro diedro, que é esse que vocês estão vendo aqui na imagem. O que vocês vão fazer? Eu quero que vocês desenhem em uma folha 3 as projeções desse primeiro diedro. Como é que a gente vai fazer essas projeções? Em uma das folhas vai estar a projeção do plano vertical do diedro. O que é esse plano vertical? Vocês vão posicionar o dado de vocês igual está aqui na imagem, igual está mostrando aqui no nosso slide, e vão desenhar na folha a projeção, ou seja, só um lado desse dado, do tamanho real dele, e com o desenho lá, o símbolo, né, da bolinha que representa o número do dado, na mesma posição que vocês desenharam no desenho 3D, tá bom? E esse exercício vocês vão enviar para mim, essa projeção, tanto do plano vertical, um lado do dado, quanto do plano lateral, quanto ainda do plano horizontal nesse dado, que vocês vão me desenhar e vão me enviar, então, para a próxima aula.